Olá, muchachos, que passa? Hoje nós vamos começar a estudar algumas estratégias de leitura. Claro que é em língua inglesa, né? Então, vamos lá? Bom, o que são as estratégias de leitura? As estratégias de leitura de um texto são os recursos utilizados pelo leitor para que ele compreenda o que está escrito. Tá? Então, depende da tua intenção enquanto leitor, a estratégia de leitura que você vai adotar. Eu vou ficar pensando na qual estratégia eu vou escolher? Provavelmente não. Provavelmente esse vai ser um mecanismo automático seu. Né? Mas é importante que a gente conheça que existem as diferentes estratégias de leitura para saber otimizar também o uso de cada uma delas, ok? Como vocês já podem imaginar, existem várias estratégias de leitura. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos ver duas estratégias novas, né? As duas primeiras estratégias, que é a prediction e a skimming. Bom, vamos começar do começo, né? O que um detetive faz para resolver um mistério? O que ele faz para resolver um mistério? Bem, um detetive, ele primeiro vai procurar as pistas, né, para começar a entender o que está acontecendo. Depois ele vai também analisar o contexto, visto que apenas pistas, mas sem considerar o contexto, você pode tirar uma conclusão errada ou precipitada. E, por último, vai chegar a uma conclusão. Ok, o que isso tem a ver com as estratégias de leitura? Bem, a primeira delas tem muito a ver com isso, e o nome dela é prediction. A prediction, ou predição em português, é a antecipação ou previsão de algumas informações antes mesmo da leitura detalhada do texto. Então, antes de você fazer a leitura, de você observar todos os detalhes desse texto, você pode antecipar algumas informações. Essa antecipação, então, é chamada predição ou prediction. Então, essa é a nossa primeira estratégia de leitura. Né? Essa estratégia prediction, ela é também conhecida por brainstorming. Né? Brainstorming que significa outras coisas em outras áreas aí também. Né? Mas ela, então, se encarrega de inferir o conteúdo de um texto. E essa inferência vai acontecer de que forma? Por meio do conhecimento prévio sobre o tema, então aquilo que você já sabe sobre o assunto que você está lendo, então o famoso background. O contexto semântico, então as palavras de um mesmo grupo, você já consegue fazer essa relação de por que certas palavras estão sendo utilizadas nesse mesmo contexto. Além do contexto semântico, o contexto linguístico, então pistas gramaticais, né? Uso da maior formalidade ou maior informalidade no texto, uso de variações linguísticas, uso de gírias, então tudo isso ajuda a compreender de forma geral esse texto. O contexto não linguístico, então tudo aquilo que está junto com o texto, mas não necessariamente a palavra, né? Como, por exemplo, imagens, né, gravuras, gráficos, números, a própria estrutura que o texto toma, cores e tudo mais, e o conhecimento sobre a estrutura textual, o layout, o gênero textual, o título, subtítulo, divisão dos parágrafos, etc. Então, todo esse caráter estético de um texto. Tudo isso a gente consegue absorver de um texto antes mesmo de fazer a leitura dele. Então, observe que a predição é isso, é você compreender as informações gerais de um texto sem precisar fazer a leitura dele. Olha que técnica boa que é para quem não entende muito de inglês, né? Você não precisa entender inglês de fato, você precisa saber utilizar as estratégias de leitura a seu favor. Né, para conseguir compreender, pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo. Certo? Bom, como antecipar o assunto do texto? Então, é possível que eu consiga obter essas informações? É claro que sim, né? Acabei de falar isso. Então, posso observar o título e o subtítulo,
Posso observar quem é o autor do texto, às vezes só pela autoria eu já sei qual que é o posicionamento, qual que é a opinião, qual que é o tipo de assunto que esse autor costuma falar. Os elementos gráficos e visuais, então a partir deles eu também consigo captar informações e usando o teu conhecimento prévio, ou seja, tudo aquilo que você já conhece sobre esse assunto. Quanto mais coisas a gente conhece sobre um assunto, mais fácil será a compreensão dos próximos textos que eu for ler, tá? Porque o meu conhecimento prévio vai estar aumentado, ok? Então, o conhecimento prévio tem uma função muito importante, não apenas nos textos em língua inglesa ou língua portuguesa, mas na vida. É importante nós termos o conhecimento prévio para saber interpretar situações futuras. Tá ok? Bom, a inferência contextual ela também está relacionada a essa estratégia de leitura que é a prediction. Né? Inferir, o que significa inferir? Inferir é deduzir algo a partir de outros elementos que você já conhece. Então, tem muito essa relação com o conhecimento prévio, né? Que é isso que eu acabei de falar. Então, deduzir algo a partir de outros elementos que já são conhecidos. Eu conheço 5 elementos, eu consigo, de repente, né, deduzir qual será o 6º elemento. Entendido? Inferência é a capacidade de compreender o significado de algum termo dentro do contexto em que ele está inserido. Né? Então, fazer essa inferência é dar significado a essas lacunas. Certo? Então, essa é a nossa primeira estratégia de leitura, a estratégia chamada prediction. Vamos para a estratégia número 2. Vamos lá. Você já ouviu falar em skim ou skimmed milk? Sim ou não? Bem, skim é um verbo em inglês e significa desnatar. Skimmed milk, leite desnatado. Ué, beleza, professora, tá louca? O que isso tem a ver com texto, né? Bom, já vamos conseguir relacionar, né? O que a nata do leite tem a ver com a estratégia de leitura? Vamos ver. Bem, essa segunda estratégia de leitura é chamada skimming e ela tem origem nesse verbo que é desnatar, né? O skimming não passa de uma leitura rápida para localizar informações gerais, como um assunto, um tópico, uma ideia do texto. É uma leitura global, uma chamada leitura dinâmica, uma leitura por cima. Já ouviram falar nesses termos? Leitura dinâmica. Eu vou ler só por cima esse texto. Tá chegando na hora da prova, eu não li as 10 páginas do livro. Eu vou dar só uma passadinha de olho, eu vou dar só uma olhadinha. Isso, meu amigo, que você está fazendo, chama-se skimming, tá? Essa leitura por cima. Por cima, nata do leite, entendeu? Então, por isso que tem esse nome, né? É uma leitura superficial, ela está apenas em cima, ela não vai aprofundar. Você não precisa ler nem entender todas as palavras quando você utiliza o skimming, né? Visto que é uma leitura superficial, uma pré-leitura, também chamada, ok? Então, não precisa entender todo o contexto. Ou, melhor dizendo, não precisa entender todas as palavras que estão escritas ali. Perguntas que normalmente a gente faz quando vai executar ou utilizar essa estratégia de leitura. Qual é a sua primeira reação sobre o texto? Então, qual que é o seu primeiro olhar, qual que é a sua primeira interpretação em cima daquela ideia global que está ali? Do que esse texto se trata? Né? Qual que é o assunto? Do que mesmo ele está falando? Não precisa ser com detalhes, né? Mas só para ter uma ideia geral. Quando que a gente faz skimming? Bom, a gente faz skimming quando nós olhamos lá para a capa do jornal, então dá aquela passadinha de olho, observa as informações de maneira geral, global, mas não se atém aos detalhes. Nós fazemos skimming quando nós fazemos uma busca no Google, mesma coisa, se olha a informação geral, o Google vai mostrar ali uma amostra, vai apresentar uma amostra do texto que tem na página, então isso é para ter essa ideia global também do texto
que está dentro de cada link, né? Nós fazemos o skimming quando nós fazemos uma busca por informações gerais em um texto, que é esse é o nosso objetivo enquanto estudando a estratégia de leitura, né? Fazer uma busca por informações gerais. Isso quer dizer que, quando eu utilizo skimming, eu não preciso ler os detalhes do texto, eu não preciso conhecer todas as palavras, eu não preciso compreender todas as palavras. Eu preciso apenas conseguir ter uma noção do que é que aquele texto está falando. Ok? Entendido, pessoal? Então, hoje nós vimos duas estratégias de leitura. Primeira estratégia, que é o prediction, que é aquela que a gente usa todos os elementos do texto que não necessariamente são textuais para obter alguma informação, né? Título, forma, imagens, características linguísticas, né? Formalidade, informalidade. E a segunda estratégia é justamente o skimming, que é a leitura global. Duas formas de ler um texto sem necessariamente adentrar, né? Se aprofundar nesse texto. Leitura de preguiçoso não é nada disso, né? Não é que seja uma leitura de preguiçoso, que algumas vezes nós podemos realizar leituras mais breves ou leituras mais superficiais, dependendo da minha situação. Ok? Compreendido? Eu espero que sim. Agora eu deixei para vocês alguns exercícios também, tá? Exercícios de fixação, exercícios de leitura de textos em inglês, mas eu não quero que vocês leiam com profundidade os textos que estão lá. Quero que vocês apliquem essas estratégias que nós vimos, ok? Apliquem o prediction, então nós vamos ter exercícios de prediction, e apliquem também o skimming, os exercícios de skimming. Beleza? Bom, espero que vocês tenham compreendido essa aula. Beijinho e tchau, tchau!